Mas o que é corrente alternada? Bom, primeiro, por que corrente alternada? Porque corrente a gente sabe que é o movimento ordenado de elétrons. Então, uma corrente alternada é uma corrente que vai para os dois lados. Uma hora ela vai em um sentido, em uma direção, no instante seguinte ela volta no sentido ou na direção contrária. Até agora a gente tinha visto as correntes contínuas. Uma fonte de tensão contínua produz uma corrente contínua. A corrente alternada, ela não é sempre na mesma direção. A corrente alternada, ela circula para os dois lados do circuito, mas não é, ao mesmo tempo, elétrons indo e voltando. Em um instante a corrente está indo numa direção, no instante seguinte ela está indo na direção oposta. Então os elétrons ficam num movimento de vai e vem. Isso é corrente alternada. Depois a gente vai estudar melhor a corrente alternada e ver as vantagens do uso dela. Vocês vão trabalhar em máquinas elétricas, em eletrônica, e a gente vai ver bastante esses conceitos da corrente alternada. Mas o que você precisa saber? Que quem provoca a corrente elétrica é a tensão. Se a corrente elétrica muda de direção, é porque a tensão mudou de direção. E como que a gente muda a direção de uma tensão? A tensão muda de polaridade. Uma hora ela é positiva, outra hora ela é negativa. Uma tensão que tem polaridade alternada, uma hora é positiva, outra hora é negativa, vai produzir num circuito uma corrente alternada. Então, a gente não fica separando tensão e corrente, tensão alternada e corrente alternada. A gente chama tudo de corrente alternada, CA. Ou pode ser AC, que vem do inglês. Então, quando você vê uma tensão que uma hora é positiva e no instante seguinte ela é negativa, então ela está alternando de polaridade. Essa fonte de tensão vai produzir uma corrente alternada. Por isso que a gente chama de corrente alternada. Neste caso aqui, ela tem o mesmo nível de tensão. O tempo que ela está positiva é de 50 volts. E no mesmo instante, aqui a gente coloca esse traço aqui só para você saber que ela estava lá e veio para cá. Mas é como se ela interrompesse neste ponto e reiniciasse neste ponto. Tá? Porque se a gente está medindo tensão, em função do tempo, não existiria esse traço aqui. É que o equipamento que mede esse formato de onda, que é o osciloscópio, ele traça esse tracinho aqui para ficar fácil de você visualizar. Que a mesma tensão, a mesma fonte que estava vindo para cá, agora mudou de polaridade e mudou de polaridade de novo. Mas é como se tivesse só esse traço aqui, no instante seguinte ele já começasse aqui. Significa que ela não muda de valores, ela não tem valores intermediários. Ou ela é mais 50, ou ela é menos 50. Como que funciona isso no circuito? É como se, no primeiro instante, eu tivesse uma fonte de 50 volts nesta polaridade, positivo em cima, ela vai produzir uma corrente neste sentido. No instante seguinte, é como se a fonte mudasse de posição, mudasse de polaridade. O positivo fica embaixo e a corrente vai circular nesta direção. Isso é corrente alternada, ela fica alternando no tempo. Na linha de cima, nós temos 50 volts positivos no primeiro diagrama, em comparação com a linha de baixo. No segundo diagrama, essa linha de cima, ela é negativa, está conectada no negativo da fonte. Se eu comparar essa daqui com essa de baixo, essa daqui é mais negativa do que essa, e a diferença entre elas é de 50 volts. Então eu digo que aqui eu tenho menos
50 volts. Sempre tensão, a gente compara um ponto com o outro. Mas como que a gente faz isso? Para dizer que aqui tem mais 50 ou menos 50. Qual ponto eu vou usar de comparação? Neste caso, eu estou usando a linha de baixo como comparação. É como se eu vou considerar essa linha aqui e essa linha aqui como 0 volts. E aí eu estou medindo o que está aparecendo lá em cima. Para considerar como 0 volts, num circuito mais complexo, você não consegue identificar qual seria o ponto de 0 volts, a gente usa este símbolo aqui, ó. Vocês provavelmente já viram este símbolo. É o símbolo de terra. Ele indica qual ponto do circuito é o referencial de 0 volts. Então, num circuito desenhado com este símbolo aqui, você já sabe que aqui embaixo tem 0 volts. E aqui em cima você vai dizer que tem 50 volts, porque 50 é a diferença deste ponto para este ponto que é 0. Aqui tem 50, aqui tem 0, a diferença entre eles dois é 50. Como esse lado é mais positivo do que este, então eu digo que aqui em cima tem mais 50 volts. O símbolo pode ser usado de outras formas, tá? Todos esses símbolos aqui são a mesma coisa desse símbolo aqui. Isso daqui é chamado de onda quadrada. É uma tensão alternada que produz uma corrente alternada em onda quadrada. Mas não é o único formato de onda que existe. Agora imagina uma corrente alternada que, ao invés de a tensão ficar variando, mudando instantaneamente de polaridade, como se a fonte desse um giro rapidinho, instantaneamente passasse de 50 para menos 50, imagine se ela estiver em 50 e ela for diminuindo. Vai passando o tempo, a tensão vai diminuindo, até chegar a 0. Depois que chegou a 0, a tensão começa a se tornar mais negativa. Ou você poderia dizer que ela começa a aumentar para o lado negativo. Ela vai ficando mais negativa, até chegar a menos 50. Depois ela começa de novo a aumentar a tensão, ou diminuir a tensão negativa, até chegar a 0, continua aumentando até chegar a mais 50. De acordo, em cada instante do tempo, o nível de tensão é diferente. Então, nesse instante, o nível está lá em cima, 50 volts. Neste instante aqui, mais ou menos no meio aqui, vai estar em 25 volts. Neste instante está em 0. Então, a tensão ela vai mudando conforme vai passando o tempo. Isso daqui é um formato de onda, também de corrente alternada, que a gente chama de onda triangular. Existem vários tipos de ondas. Por exemplo, a onda dente de serra, ela vai aumentando, conforme vai passando o tempo, até chegar no pico máximo. Quando chega no pico máximo, ela instantaneamente muda a polaridade, se torna negativa. E vai aumentando de novo até chegar no máximo, instantaneamente ela muda para negativo. E assim por diante. Isso daqui é chamado de onda dente de serra. Reparem que ela é diferente da onda triangular. Corrente alternada, na verdade, é um conceito usado para tudo o que provoca uma corrente, um movimento ordenado de elétrons que muda de direção. Se os elétrons estão no mesmo circuito mudando de direção, um instante está indo para um lado, no outro instante está indo para o outro lado, independente se ele muda instantaneamente ou se ele vai mudando a tensão aos poucos, a gente chama de corrente alternada. Outros exemplos de corrente alternada, por exemplo, sinais de áudio. Quando você grava a sua voz no microfone, ela é transformada em um sinal elétrico. Este sinal elétrico que representa a sua voz, ou uma música, por exemplo, ele tem um formato parecido com isso daqui, ó. É uma tensão que vai mudando de valor em função do tempo. Em alguns momentos ela é positiva, em outros momentos ela é negativa. O nível de tensão vai mudando, em cada instante tem uma tensão diferente. Então ela é também uma corrente alternada.
Outro exemplo seriam os sinais de rádio. Radiofrequência, a rádio FM que a gente ouve, rádio AM que a gente ouve, o sinal do celular. Ele é tudo corrente alternada. No caso, ele é transformado na antena em uma onda eletromagnética. Mas quem produz a onda eletromagnética é uma corrente elétrica que passa pela antena e essa corrente elétrica ela é alternada. Só que como ela varia muitas vezes por segundo, ela fica num formato mais ou menos assim, quando você coloca no osciloscópio para medir. Então tudo é corrente alternada. Tanto a onda quadrada, que é aquela que muda de valor instantaneamente, só tem um valor máximo e um valor mínimo e a mudança é instantânea, quanto aquela que vai reduzindo ou subindo a tensão, aquela que no momento está subindo e outro momento muda instantâneo, aquela que muda várias vezes a cada instante, ou a frequência de rádio, que também muda várias vezes a cada instante, mas todas elas são correntes alternadas. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a onda senoidal. Essa daqui é a mais importante nos estudos de eletricidade. Mas eu vou cortar o vídeo para a gente não ficar com o vídeo muito longo. Então, até logo.